A seleção brasileira vive uma de suas piores crises. As derrotas se acumulam, o futebol é apático e a identidade de jogo parece perdida. Mas, para entender a origem desse problema, precisamos voltar a 2006, após a eliminação da Copa do Mundo, em um jogo onde a displicência foi simbolizada pelo momento em que Roberto Carlos arrumava o meião. A CBF tomou uma decisão drástica. Trocou a bagunça do jogo bonito pela disciplina, de Dunga. O novo treinador chegou com um discurso de garra, de força, de que era preciso acabar com o estrelismo. O que ele fez na prática foi muito mais profundo e prejudicial. E o maior exemplo disso foi a maneira como ele tratou um dos maiores talentos do futebol. Dunga jogou fora o bebê junto com a água do banho. O caso de Ronaldinho Gaúcho é o exemplo mais gritante. Em sua primeira passagem, Dunga preteriu o astro, o que causou grande polêmica. A pressão para que ele convocasse Ronaldinho era enorme, e chegou a um ponto em que a CBF, na figura de Ricardo Teixeira, interveio. Dunga foi obrigado a convocar Ronaldinho para as Olimpíadas de 2008. O técnico, contudo, fez questão de tornar o ambiente hostil. Ele espalhou a história de que o craque não conseguia driblar Serginho nos treinos, uma clara tentativa de descredibilizar o jogador. Mas a realidade era outra. Enquanto Dunga montava uma equipe de operários, Ronaldinho brilhava no Milan. Entre 2009 e 2010, ele teve um ano espetacular com a camisa do clube italiano. Sua performance era superior à de qualquer jogador da seleção. Ronaldinho teve 32 participações em gols, um número superior à soma total de participações em gols de todos os meias e atacantes convocados por Dunga para a Copa de 2010. Isso prova que Dunga não estava selecionando os melhores, mas sim, aqueles que se encaixavam em sua filosofia de jogo pragmático. A falta de motivação de Ronaldinho era um reflexo de um ambiente de exclusão. A comissão técnica não soube, ou não quis, extrair o melhor de um talento único, preferindo a obediência cega de jogadores operários. Essa falta de tato com os craques se estendeu de maneira ainda mais grave. O maior erro de Dunga foi falhar na passagem de bastão entre as gerações. E isso não se limitou apenas à convocação. Uma transição de gerações no futebol é mais do que apenas trocar jogadores. É um processo psicológico e de liderança. Os veteranos servem como mentores, passando a experiência e o DNA da seleção para os mais novos. No entanto, Dunga ignorou essa tradição. Craques como Ronaldo e Roberto Carlos, que ainda jogavam em alto nível, poderiam ter sido a ponte entre o passado e o futuro. Eles tinham a experiência de Copas do Mundo e a mentalidade vencedora. Dunga, contudo, simplesmente os descartou, fechando a porta para a passagem desse conhecimento. Ao mesmo tempo, ele se recusou a dar espaço para jovens promissores, privando-os de uma experiência de aprendizado inestimável. Neymar e Ganso eram as grandes promessas da época, mas foram preteridos. Essa decisão não apenas impediu que eles tivessem contato com o ambiente de uma Copa, mas também deixou uma lacuna de liderança que nunca foi preenchida. Neymar, que mais tarde se tornou o grande líder, não teve a oportunidade de aprender com os veteranos da geração anterior. Ele foi jogado em campo como o protagonista, mas sem a maturidade e a base psicológica que uma transição bem feita poderia ter oferecido. Com isso, a semente do fracasso foi plantada. A seleção se tornou um time reativo, sem identidade e sem a alegria de jogar. A obsessão por disciplina e a força em vez de talento e criatividade é um legado de Dunga que nos assombra até hoje. A crise não é por falta de craques, mas pela falta de um estilo de jogo que valorize o que o futebol brasileiro tem de melhor: a sua genialidade. Agora, o jardim da seleção está em ruínas. Os técnicos que vieram depois de Dunga apenas reforçaram sua filosofia. E o resultado é uma equipe sem rumo. O futuro está nas mãos de Carlo Ancelotti, que terá a difícil missão de reviver a identidade brasileira e arrumar uma bagunça que começou há quase 2 décadas.